Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai que me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir a sepultar o meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E Jacó pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Bem, queridos, vamos a algumas curiosidades desse capítulo final de Gênesis. Em primeiro lugar, diz aqui no início do capítulo que Jacó foi embalsamado, ou seja, foi tornado em múmia. Isso era algo limitado a autoridades, né, a pessoas de linhagem muito nobre. Né? Então, interessante aqui ele ter tido essas honras e ter sido levado em comitiva para Canaã para ser enterrado. Então, muito bacana a gente ver esse relato aqui. Outra coisa interessante é que os irmãos de José, após a morte de Jacó, ficaram preocupados de então Jacó querer se vingar após a morte de seu pai, como se o seu pai estivesse represando uma atitude vingativa de José. E José chorou ao ouvir os seus irmãos e disse: Olha, de forma alguma eu vou agir assim com vocês,
nem quero tomá-los como escravos, como foi a proposta de um dos irmãos, mas eu vou sustentar vocês. Eu vou ser benigno para com vocês. Mesmo que vocês tenham agido errado comigo no passado, eu vou sustentar vocês, vou sustentar seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Olha que bonito mais uma vez essa atitude de José para com seus irmãos. E por último nós vemos a morte do próprio José aos 110 anos de idade, né? E ele pediu para levarem o seu corpo também dali, quando eles forem tomar a posse da terra que Deus prometeu dar a seus pais. E por fim vemos a morte de José, né, com 110 anos de idade, e ele pediu para a sua família levar os seus ossos dali quando eles viessem a tomar posse da terra que Deus havia prometido aos seus pais. E José também foi embalsamado, também foi transformado em múmia, né, mumificado aqui, e botaram ele num caixão no Egito. Muito legal então finalizarmos o nosso primeiro livro da Bíblia, Gênesis. É um livro que fala sobre as origens do mundo, origens do homem, origem do pecado, origem das famílias. Fala sobre os patriarcas, os homens que Deus separou para, através dele, abençoar todas as famílias da terra, e como Deus se relacionava com essas famílias de forma especial, né? E a gente encerra aqui esse livro e amanhã começamos Êxodo. Espero você, tá bom? Deus os abençoe. Um beijo grande.